Oi, queridos. Passando aqui para conversar bem rapidinho com vocês, falando um pouquinho sobre as 5 identidades, ok? E é muito interessante que Deus ele está deixando bem claro para nós como que nós vamos funcionar muito rápido naquilo que nós nascemos para viver, que é na essência que nós temos, como imagem e semelhança de Deus na Terra. Se eu tenho essa identidade em relação a Deus, em primeiro lugar, em ordem, né? Eu vou ter também em relação à visão que eu tenho de mim mesma, se ela está correta a respeito da minha identidade, é porque eu já recebi de Deus essa correção. Então já houve uma ressignificação quando eu conheço a Deus, a identidade de Deus e qual é a minha identidade nele e o que ocorre, né, com tudo aquilo que os meus pais tentam lançar sobre mim de identidade e a visão também que a nossa nação e tem a respeito de nós brasileiros e como nós nos comportamos mesmo e como nós temos uma fama muito péssima, né, a respeito, né, de que o Brasil é o país, né, do carnaval, o país das prostitutas, né, o país de pessoas, né, farsantes, enfim, pessoas de mau caráter. Infelizmente, as pessoas, né, elas têm um rótulo muito feio a respeito da nossa pátria, né? Ainda que essa não é a nossa pátria, a gente está de passagem aqui, é só uma jornada para a gente aprender a trazer o reino de Deus nessa pátria, né? Trazer a pátria eterna para essa pátria terrena e eu e você fazer a diferença com a nossa identidade completamente restaurada. E a nossa cultura, essa cultura nossa, ela faz com que eu e você ficamos confusos e perdidos a respeito da nossa identidade. Mas se eu dou conta de buscar de Deus e aprender, né, como ter uma identidade sarada, eu não vou me perder nos outros caminhos, queridos. É impossível me perder, porque aí eu não vou deixar ninguém me manipular, nem os meus pais manipular, nem eu mesmo manipular eu, nem a sociedade, nem a cultura, nem a visão que as pessoas têm do meu país, isso não vai entrar em mim, porque eu tenho a minha essência restaurada em Deus. Eu sei quem eu sou para Deus, eu sei como que eu tenho que funcionar nessa nação, eu sei como é que eu tenho que funcionar dentro dessa cultura. Eu sei como que eu tenho que funcionar dentro da visão dos meus pais. Então, esses pais, eles podem ser vários, eles podem ser os pais naturais, pode ser os pais, né, talvez que você tenha aí como mentor, né, alguém que é o seu pastor, o seu cooperador, o seu ancião, aquele que tem um título sobre a sua vida. Então, isso não pode trazer uma superposição sobre a sua vida, porque se você ficar presa, né, você ficar preso, né, nessas pessoas e nos títulos que elas têm sobre a sua vida, você vai se tornar alguém que nunca vai crescer, vai ser sempre um bebê que nunca vai romper. E você já cresceu, já amadureceu em Deus a respeito da sua identidade. Deus está te jogando fora do ninho como a águia, né, para poder voar. E se você cair também não tem problema, que Deus te dá asas para voar novamente. Se cair também não tem problema. O importante quer dizer que você não vai cometer os mesmos erros. O que Deus está nos chamando e nos ensinando a vivenciar é como alguém com a identidade restaurada, a identidade verdadeira, não mais falsificada. Que quando nós ficamos, né, recebendo de fontes que nos traz alguns títulos,
nós acabamos ficando debaixo daqueles títulos, soterrada debaixo daquele título, acreditando que a gente tem que funcionar naquilo. Quando Deus tem para você um único chamado, é ser filha, ser filho de Deus na terra e trazer transformação para essa terra, trazer transformação para as famílias, trazer um destravamento de identidade, trazer um desbloqueio desses pensamentos e crença a respeito de quem traz esse tipo de identidade sobre elas, né? Poderia falar aqui de um pai. O pai, quando ele não deu conta de vencer, então ele bota todas as fichas, toda expectativa naquele filho. E aí o que acontece? O filho fica com a responsabilidade muito grande de ter que dar resultado para o pai. E quando isso não acontece, o pai fica frustrado, decepcionado, porque justamente está jogando sobre o outro uma responsabilidade, né, da qual ele tinha que ensinar o filho a voar e o filho a crescer em Deus. E ele andar na sua própria identidade. E acontece o que está acontecendo, queridos, infelizmente, muito, né? É que as pessoas estão sim perdidas, né? Elas estão sim confusas, elas estão aceitando aquilo que os homens têm colocado sobre a vida delas, como um decreto, como uma palavra, né? Ruim. E uma das estratégias assim que Deus me deu, e eu creio que vai servir muito para você, quando os seus pais, né, vêm trazer para você, você que é menina, talvez a sua mãe tinha sonho de ser médica, que você faça uma faculdade de medicina, sei lá, enfermeira, cabeleireira, qualquer coisa aí, e a sua mãe queria colocar sobre você, pagar curso, né, pagar faculdade, tudo para que você fizesse o que ela não fez. Então, tá tudo errado. Sua mãe colocar a expectativa dela toda em você, para que você produzisse o que ela não deu conta. Tá tudo errado, queridos. Você fica perdida da sua identidade, a sua mãe mais perdida ainda, coloca sobre você uma responsabilidade que não é sua, em dar os resultados que ela não deu, que ela fracassou, que ela, né, se tornou alguém que foi uma derrota. A vida dela, vamos colocar assim. E os pais também fazem a mesma coisa. O pai bota muita expectativa no filho, que o filho venha a ser produtivo, que o filho venha a ser um engenheiro, não sei, qualquer coisa. E aí quer pôr sobre o filho, o filho vai, estuda, se forma. E aí o pai, ele sabe que o filho não está realizado. O filho simplesmente se submeteu àquilo. Isso não é honra, queridos, porque é honrar o homem, né? É honrar a incapacidade do pai, é carregar o pai nas costas com todo o sonho do pai. E aquele filho nunca conseguiu ser de verdade um filho. Parece que ele se tornou o pai do próprio pai, porque ele tinha que mostrar que ele dava condição de ter aquele título, quando mesmo que ele desse bom na profissão dele, né? Mesmo assim ele seria completamente infeliz e o pai também seria infeliz, porque o pai nunca está andando naquilo que ele foi chamado para andar e para viver, daquilo que seria um propósito na vida dele. E aí ele coloca sobre o filho esse tanto aí de expectativa e de energia que vai ser assim, que vai ser assado e que vai arrebentar, e por fim acaba não acontecendo justamente por causa disso. Porque quando eu respeito a pessoa, né, os meus filhos, como pessoas individual, que elas têm um pai, que Deus é pai do espírito delas, e se eles receber essa clareza no espírito, elas vão ter uma alma sarada, para não deixar nada daquilo que é a minha expectativa grudar nelas, sabe? Esse peso delas ter que carregar eu na costa delas, como se elas tivessem já nascido com a mochilinha e ter que arrastar eu. Nem eu arrastar elas, nem elas me arrastar, queridos. Tá errado isso. Então, quando você descobre a sua identidade de filha, de filho querido, filho amado, desejado do Pai, tudo já está feito em Cristo.
E você pode andar livre, você pode sim falar não para o seu pai, você pode sim falar não para sua mãe. Isso não é desonra, queridos, porque na verdade você está honrando a Deus, honrando os princípios da palavra de Deus, que Deus é teu pai. E o seu pai terreno, ele falha. A sua mãe terrena, ela falha. E aí você só perdoa e segue o seu caminho, vai cuidar da sua vida, né? Que em nome do Senhor Jesus, essa palavra, esse ensino, possa mudar o seu coração, mudar o seu pensamento, destravar aí a sua identidade, que você não fique preso, né? Dando resposta para as pessoas a respeito dos rótulos que elas colocam sobre você, porque se você aprender a mortificar a sua carne, você não vai ficar se batendo a respeito das coisas que as pessoas falam de você, porque alguém morto não sente. Então, que você se coloque como alguém que tem uma identidade, a identidade de filho, de filha amada, que tem um propósito no coração do Pai, e o rótulo das pessoas não vai mudar em nada, porque você não é receptivo à opinião das pessoas. Então você não vai dar resposta porque aquele não é teu nome. Se alguém falar uma coisa assim para você, né, por exemplo, ah, você é um grosso, você é um estúpido, você é uma pessoa mal-humorada, ai, você é uma pessoa que não tem compaixão das pessoas, você não tem amor. Então essa é a leitura que ela faz de você e ela quer lançar sobre você uma capa, a escolha é sua. Você vai pegar essa capa ou você vai lançá-la fora, vai ignorá-la, porque o correto, queridos, é você nem dar resposta para esse tipo de coisa. Por quê? Porque essa não é a sua identidade, é uma falsa identidade. Você tem a sua verdadeira identidade de filho amado, filha amada, que nasceu com um propósito. Qual é o propósito, Rê? É o tocar o terror sim na terra, sabe? Na sua própria terra, na terra das pessoas, e chamar elas para um lugar onde elas vão descansar no coração de Deus, através de uma vida, né, com leitura da palavra, né? 4, 5, 9, todos os dias de manhã a gente está junto para a oração, a gente está junto para a leitura da palavra. Amanhã nós vamos ler o Salmo 13. E aí, né, ouvir Deus falar conosco, nós aprender a respeito de como nós vamos destravar essa geração. E é um destravamento digital poderoso que está ocorrendo, queridos, na nossa vida, na nossa própria identidade. Então, essa nação ela precisa ser restaurada a identidade. Porque lá em Romanos fala que até a natureza ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ok, queridos? Então, juntos aí, né, crendo pela manifestação dos filhos de Deus, que é você, né, e que vai dar bom, vai ter cura para o coração das famílias, né, vai ter cura para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os casais, vai ter cura para as famílias, queridos, em nome do Senhor Jesus. Que você receba aí uma unção para ter uma identidade restaurada e que você tenha uma identidade verdadeira, não falsa, queridos, em nome do Senhor Jesus, tá? Um beijo, boa noite, Deus abençoe. Ficam na paz e até amanhã. 4, 5, 9, ó. 4, 5, 9. Aí eu vou fazer assim, tá? Beijo. Fui, Deus abençoe.